pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos humanos e espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos nesta novena Nossa Senhora das Dores, que hoje começamos rezando pelos nossos pensamentos. Porque nem sempre os nossos pensamentos são verdadeiros. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você imagina algo e de repente não é nada daquilo que você imaginou. E o pior, você luta contra esse monstro porque parece que é um monstro real, né? O pensamento, aquilo que a gente vai colocando dentro da gente. Hoje nós vamos orar sobre isso e realmente que o Senhor venha iluminar os nossos pensamentos, porque se nós temos o nosso pensamento iluminado pela graça de Deus, com certeza você vai viver melhor, eu também vou viver melhor. Agora, quando a gente deixa, como eu falei semana passada, o pensamento é a louca da casa, né? Deixa o nosso pensamento ir longe, vai longe demais, você acaba enxergando até aquilo que não tem, é ou não é? Você acaba enxergando aquilo que não tem. E nós precisamos ser curados disso. Eu hoje, né, na confissão também coloquei muito isso, também, padre, que eu estou pedindo essa cura do meu pensamento, né? Porque quando a gente tem o pensamento controlado por Deus, a gente erra menos. E quando a gente erra, é porque o nosso pensamento não está controlado por Deus. Amém? Então nós vamos pedir essa cura, mas antes de eu continuar, eu gostaria assim de fazer diferente hoje. Nós vamos assistir um vídeo para ver onde nosso pensamento vai, né? Às vezes como a gente age, né, com o nosso pensamento. Então, preste atenção neste vídeo aqui. Um pouquinho. Só uma atenção. Olha como vai a mente do ser humano. Ele já olha e ele já toma a conclusão dele. Sim ou não? A gente olha e toma a nossa conclusão. E aí o nosso pensamento vai fazendo um julgamento de toda a situação. Qual é o tratamento deste homem aqui perante os amigos? Que ele é um patife, que ele é um bobo, que ele é um preguiçoso que só dorme, e vamos judiar dele por causa disso. É um conceito que a gente às vezes vai desenvolvendo, e às vezes são situações, e eu gosto de mostrar nesse vídeo porque mostra até onde vai o nosso pensamento. Nosso pensamento, ele não é, e eu gostaria que você repetisse comigo isso. O meu pensamento, ele não é a verdade. A verdade está em Deus. O meu pensamento não é a verdade. A verdade está em Deus. Nem tudo é, porque aquilo que é, e quem vê tudo aquilo que tem que ver é Deus. Deus vê tudo. Eu vejo parcialmente. É ou não é? Eu enxergo, só que muitas vezes nós agimos como se a gente fosse Deus, enxergasse tudo, e é tudo do jeito que a gente pensa. Então, esse vídeo está nos ajudando realmente nessa reflexão, para ver até onde vai o pensamento e até aonde chega a consequência de um mau pensamento. Vamos continuar.
Chegou o dia do churrasco, Ana. E aí, pessoal? Estão gostando da carninha? Tá bom mesmo. Pode mandar até mais um. Ô, chefe, aquela picanha que você prometeu pra gente levar pra casa, hein? Ô, rapaz, isso aí não tá satisfeito? Se o cara trabalhasse tanto que come... Toma. E eu lá sou homem de não cumprir o que eu prometo? Ô, chefe, aquele ali, hein? Vai ganhar também? Claro que vai. Mas o dele vai ser especial. Zaqueu, vem cá um pouquinho. Opa, agora, chefe. Cata tudo que o pessoal deixou sobrando aí. Ocinho, dedo e traz pra cá. Aqui é bom. Truque! Nani, abre. Põe carvão ali na grelha. Venha. O que foi, Elias? Mauro, eu acho que você não tinha que fazer essa história aí, não. O pessoal já tem sacaneado o Hernani a semana toda. Eu acho que você tinha que dar um exemplo. Mauro, vamos levar as coisas mais na esportiva. Qual o problema do pessoal se divertir um pouco? Hã? A questão é que depois eu tenho que ficar segurando o rojão dele. Ah, eles te respeitam lá. Tá todo mundo esperando por esse momento. Tá. Vem cá. Pessoal, como vocês cumpriram aquilo que a gente tinha combinado? Vocês mereceram esse churrasco aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado da festa. E pra terminar, a picanha a vácuo de presente pra cada um de vocês levar pra casa de vocês. Primeiro eu vou entregar pro meu amigo Elias. Pessoal, vamos chegar aqui, vocês vão pegar, todo mundo, né? Deve ser chegou aí, todo mundo aí, pessoal. E, Hernani, a gente não se esqueceu de você. Vem cá. Hernani. Discurso. Eu sabia que vocês não iam esquecer de mim. Ô, Mauro. Seu grandalhão, gosta de ficar fazendo brincadeiras, mas sempre soube que você tem um grande coração. Eu sei que eu não tenho sido muito participativo com vocês, mas não é por má intenção, não. Tenho 3 crianças pequenas lá em casa. A minha mulher já faz anos que ela está presa numa cama, inválida. Às vezes ela passa mal à noite. Eu tenho que ficar a noite inteira acordado. É por isso que durante o dia eu não tenho muita vontade nem condições de participar das brincadeiras com vocês. Muito difícil de colocar comida na mesa. Às vezes vocês podem achar esquisito que eu vou comer sozinho num canto. Quase sempre eu não tenho nada para colocar na minha marmita. Um pedaço de carne para colocar na mesa. Por isso que esse presente representa muito. Hoje os meus filhos vão ter eles vão comer um pedaço de carne. Como o nosso julgamento é falho, né? Quantas vezes a gente vai longe no nosso pensamento, julga, aponta as pessoas, diz, tira as nossas conclusões
E no fundo a gente não sabe das coisas. Porque só quem sabe das coisas é Deus. E nós precisamos nos iluminar. Eu sei que assim é algo até que choca um pouco, esse vídeo mexe com a gente, mas a gente precisa ser despertado nessa consciência. Porque existe uma diferença entre o meu pensamento e o pensamento de Deus. Na passagem de Isaías, se você quiser abrir a palavra de Deus, em Isaías 55, nós temos no versículo 8, a palavra de Deus, Isaías 55, 8. Isaías 55, 8 vem assim dizer: pois os meus pensamentos não são os vossos, e o vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Quem falou isso foi o Senhor. O próprio profeta Isaías narra isso. Os meus pensamentos, os pensamentos de Deus não são os nossos. Mas muitas vezes, né, a gente vive esse pecado de querer agir com o nosso pensamento como se fosse de Deus. Veja aqui nessa história, né? Eles tinham uma conclusão: o rapaz dorme, é dorminhoco, é preguiçoso. Mas por que ele dormia e ele estava cansado do serviço? Porque ele ficava a noite inteira com a mulher que estava enferma. Ah, mas ele só fica num canto na hora de comer e não mistura com a gente. Por quê? Porque quase não tinha aquilo que pôr na marmita. Então, os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Repita comigo. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, o primeiro momento agora que eu estou colocando para vocês, eu gostaria dessa conclusão e desse entendimento fosse dentro para a gente. Nem tudo que a gente vê é. Nem todas as conclusões que a gente tira são. E se a gente vivesse nesta linha de pensamento, que o meu pensamento não é o pensamento de Deus, a gente viveria muito melhor. Porque muitas vezes a gente tira as nossas conclusões e por causa das nossas conclusões a gente sofre. A gente tira coisas para dentro de nós. Então, onde a gente pode concluir de onde vem esse pensamento? De onde vem desse pensamento? Vem do nosso coração. A palavra de Deus é muito clara no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 21. Se você pegar em Marcos 7, 21, diz assim: porque é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as devassidões, os roubos, os assassinos, os adultérios, as cobiças, as perversidades, as fraudes, a desonestidade, a inveja, a difamação, o orgulho, a insensatez. Ele vem de dentro do coração do ser humano. Vocês imaginam que muitas vezes a gente não tem essa noção, mas a guerra, uma guerra que envolve nações, ela nasce do ódio do coração de um homem. Vai que um chefe de estado lá levanta mal-humorado e quer arrumar briga com o outro lá. E o outro está mal-humorado, briga. E por causa da ganância, da insensatez do coração desses homens,
uma nação, 2 nações e até o mundo é prejudicado com isso. Por quê? Porque de dentro do coração do homem, muitas vezes isso se lança para fora e acaba sendo veneno. Então hoje, na verdade, quando nós pedimos a cura do nosso pensamento, nós temos que pedir também ao Senhor que cure o nosso coração. Que dê um coração mesmo mais dócil. E que maravilha, hoje, né, Deus preparou sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, é dedicado ao coração de Jesus. E o único coração que é o ideal para nosso coração seguir e para o nosso coração pulsar é o coração de Jesus. Porque no coração de Jesus existe misericórdia, existe perdão, existe tolerância, existe paz, existe concordância. E que não está acontecendo, eu não digo só das nações. Veja o que o demônio tem feito com as famílias. Veja a divisão que acontece. E veja se a gente não chega à conclusão que não são simplesmente pessoas divididas, mas são corações que se dividem. Por quê? Porque o coração, ele move o sentimento, o pensamento, e por causa dos pensamentos distorcidos, a divisão, a discórdia, os adultérios, como diz aqui, né? Um adultério ele não começa simplesmente de um ato sexual. O adultério ele começa de dentro da cabeça do ser humano, quando começa a pensar besteira. Da onde nasce o suicídio? Nasce de um coração doente que está com a mente infectada e chega até a morte. Esta noite, amados irmãos, nós temos que pedir realmente a cura da intenção dos nossos corações, mas também com o nosso coração, no coração de Jesus, nós teremos uma mente diferente da mente que muitas vezes a gente tem. Porque muitas vezes a gente declara derrota na nossa vida e Deus nunca dá a última palavra. Deus sempre está esperando nós para a gente superar e a gente viver uma vitória. Mas muitas vezes a gente declara derrota dentro da gente. Eu não vou conseguir, eu não vou vencer, eu não consigo mais, eu estou cansado, eu não consigo levantar mais da cama, eu não consigo. Tantas vezes essa mente dá essas palavras negativas para a gente. Porém, no coração de Deus, Deus nunca desiste de nós. Deus nunca é aquele que vai querer dar a última palavra. Deus sempre nos dá uma palavra de esperança e de vida. Por isso, entre o meu pensamento e o pensamento de Deus, eu tenho que ficar com o pensamento de Deus. Amém? Diga para o teu irmão, entre o teu pensamento, meu irmão, e o pensamento de Deus, você tem que ficar com o pensamento de Deus. Fala para o teu irmão, joga fora os teus pensamentos. Essas coisas ruins que você fica pensando aí, esses desânimos, esse não vou conseguir, esse daqui, né? O nosso pensamento não nos conduz para aquilo que é de Deus. Nós precisamos ter uma mente iluminada por Deus. Diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 8, ainda a gente tem uma dimensão muito clara disso, quando Deus nos mostra, na passagem que eu falei, não sei se você lembra da passagem da semana passada, mas eu falei do homem da mão seca, né? E quando eu falei do homem da mão seca na semana passada, no Evangelho tem um detalhe. Diz assim: quando todo mundo ficava esperando se Jesus ia curar aquele menino da mão seca, todo mundo falava assim dentro de si: vamos ver se Jesus vai curar no dia de sábado de novo. Ninguém falava, mas todo mundo pensava. Conhece essa história? Ninguém fala, mas todo mundo pensa, né? Acontece muito por aí isso, né? Ninguém fala, mas todo mundo pensa. Então todo mundo assim, ninguém estava falando,
Mas todo mundo estava pensando, vamos ver se esse Jesus vai curar no dia de sábado. E o que diz o versículo 8? Mas Jesus conhecia o quê? Os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca: levanta-te. E ele pôs-se em pé e põe em pé aqui no meio. Então, Jesus conhecia o pensamento. Muitas vezes a gente pensa, eu vou esconder isso. Você não vai esconder nada, porque de Deus você não esconde nada. Deus conhece o fundo do teu pensamento. Amém? Aquilo que você está pensando em fazer amanhã, que não é muito bom, e hoje você vai se converter e você não vai fazer, Deus sabia que você queria fazer aquilo. E você não vai fazer, porque hoje Deus já está mudando o seu pensamento. Eu sinto no meu coração dizendo isso, Deus, que nessa noite Deus vai dar muita clareza na mente de muitos aqui. E muitos aqui que estavam dispostos a tomar certas atitudes, o Espírito de Deus está movendo aqui nesta noite, e você vai mudar o teu pensamento, porque é o pensamento de Deus que vem sobre ti nesta noite. E que Deus mude o nosso pensamento, porque se não for pensamento de Deus, que Deus transforme nosso pensamento. Quando o padre anuncia o Evangelho, a primeira cruz que a gente faz é na testa. Por quê? Porque nós estamos pedindo: Deus, ilumina os meus pensamentos, abre o meu pensamento, e que entre o quê? A tua palavra dentro do meu pensamento. Porque tem hora que às vezes fala assim, dá vontade de agir como gente ruim, né? Dá vontade de explodir. Eu sei que aqui ninguém nunca falou isso, né? Mas tem gente que fala, dá vontade de explodir, né? Mas será que essa explosão sua é condizente com o que o Evangelho pede? Será que esta ação que você vai tomar é condizente com aquilo que o Evangelho prega? O que ilumina o nosso pensamento para Deus? O que ilumina o nosso pensamento para Deus é a palavra de Deus. Entre aquilo que eu penso e aquilo que eu devo fazer, é a palavra de Deus. Eu tenho uma coisa muito comigo, sabe? Na palavra de Deus diz assim: a mesma medida que você medir, você vai ser medido, né? Então, tem certas horas que eu quero usar da minha medida. Daí eu começo a pensar, isso, se Deus for usar a minha medida, eu tô frito. Então, em vez de eu fazer a minha medida, eu vou fazer aquilo que está na palavra dele. A mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, se eu busco misericórdia, eu vou dar o quê? Misericórdia. Se eu busco perdão, eu vou dar o quê? Perdão. Se eu busco justiça, o que eu vou ser? Justo, santo. Então hoje, nós queremos pedir a Deus que Ele nos dê essa medida. Porque às vezes acontece o seguinte, às vezes o pensamento deixa, que eu falo é louca da casa, porque na hora que a louca bota a cabeça para fora, você perde a cabeça e sai arrebentando tudo que está ao seu redor. Já viu gente assim? Aqui não tem, graças a Deus, gente que perdeu a cabeça já. Mas tem gente que perde a cabeça e sai arrebentando. E depois de tudo isso, o que acontece? Hein? O arrependimento. Ai, meu Deus do céu, né? Fiz, agora está feito, né? Então hoje, nesta noite, nós vamos pedir a Deus que Ele ilumine novamente o nosso pensamento. Eu não sei o que você está atravessando na tua vida, mas eu sinto que nesta noite Deus está falando diretamente na vida de cada um de nós. Eu não sei qual atitude que você devia tomar, você ia tomar, qual é o seu cansaço, qual é a sua desistência.
Quais são os fracassos que você tem enfrentado? Quais são as dores que você tem atravessado? Mas hoje Deus está falando, vale a pena mudar de pensamento. Que o meu pensar seja o pensar de Cristo. O que Cristo faria no meu lugar? Que forma eu devo agir? Será que a minha ação está de acordo com a palavra? Ou minha ação está de acordo com as minhas leis? Com os meus caprichos e com as minhas exigências? Nós queremos pedir nesta noite a Deus que nos dê esse reto pensamento, que nos dê esta luz e nos traga realmente esta luz, que a gente possa converter o nosso pensamento, porque só assim, tenha certeza, a minha vida vai mudar. A nossa vida, ela só se transforma quando a gente transforma. Enquanto a gente quer transformar os outros, a nossa vida não vai transformar. Agora, quando a gente pede a transformação do nosso interior, a nossa vida vai transformar. Que Deus nos dê este novo pensar, este novo sentir e o novo agir no nosso coração. Fecha o teu olho agora.